Evangelho de João, capítulo 3, a partir do primeiro versículo, diz assim, a palavra de Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade eu te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Amém, irmãos? Vamos sentar. Também sou filho de Deus, amém? Amém, irmãos? Estamos diante de um cenário bem interessante aqui nesse texto bíblico. O encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, ele tinha uma relevância muito importante para o povo judeu. Ele tinha uma relevância política e uma relevância religiosa, uma autoridade religiosa. Ele era um homem, um estudioso da lei, era alguém que tinha a palavra de Deus, o Antigo Testamento, na ponta da língua, porque ele foi criado para isso, ele estudou para isso, ele foi versado nisso. E ele chega num momento que ele quer provas sobre a pessoa de Jesus. E ele as tem. Ele fala: tu és mestre vindo da parte de Deus. Você repara que ele não diz: tu és o filho de Deus. Tu és mestre vindo da parte de Deus. Tu és alguém relevante. Tu és alguém que tem uma autoridade dada pelo próprio Deus. Coisa essa que tu não conseguiu na sinagoga, mas conseguiu diretamente de Deus. Em outras palavras, era o que ele estava querendo dizer. Nicodemos, ele olha para Jesus e identifica nele algo diferente pelo que ele fazia, pelos milagres que ele fazia. Só que Jesus, ele não se preocupa em provar quem ele é. Jesus, ele não tem uma necessidade, irmãos, de se provar. Veja bem, se o mundo acabar hoje, com todo mundo sendo ateu, o que muda na vida de Jesus? Absolutamente nada. Agora, na nossa vida muda? Claro que muda. O destino de um incrédulo é a condenação eterna. O destino de alguém que nega a pessoa de Jesus é a condenação eterna. Inclusive, o próprio Jesus falou: aquele que tem um filho tem a vida, aquele que não tem um filho não tem a vida, e a ira de Deus sobre ele
permanece. No próprio capítulo 3, no verso 36, ele fala isso. Então, queridos, nós vamos enxergar e entender quando Moisés ele escreve Gênesis, ele fala assim, olha só, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele já começa o texto bíblico com um pressuposto. Qual é o pressuposto? Deus existe. Ele não tenta provar que Deus existe, ele não tenta provar que Deus é real, ele não tenta usar física, química, ciência, história, nada disso para tentar provar a existência de Deus. A Bíblia ela não está preocupada em chegar e provar que Deus existe, ela já parte do ponto de fé, ele é real. Ele tem autoridade. Então Jesus ele não fazia milagres para provar que ele era Jesus, que ele era o Filho de Deus, que ele era grande, que ele tinha autoridade, que ele tinha poder, que ele tinha domínio. Ele não fazia milagres por causa disso. Ele fazia milagre para ser acessível à sua fé, para mostrar que ele pode tomar conta de você. Mas não para se provar. Jesus ele não tinha essa preocupação. Tanto que quando Nicodemos chega diante dele e fala, eu sei que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém, absolutamente ninguém, Jesus, pode fazer os sinais que tu fazes. Aí você espera Jesus assim, não é Deus, ele está comigo. Não é Deus, ele me chamou. Você fala com qualquer pastor, você dá um elogio, você fala assim, olha, aquela pregação foi uma bênção, olha só, aquela mensagem ali tu pregou esplendidamente bem, olha só, quando tu ora, Deus age, o Espírito Santo vem, ele já se enche, né? O peito já estufa. Jesus não. Jesus não estava preocupado em ter o seu ego massageado, muito pelo contrário. Nicodemos elogia ele. É a resposta de Jesus. Se eu dou essa resposta para qualquer pessoa, vamos chamar de Bruce. Jesus ele vira e fala assim, olha Nicodemos, você pode até achar isso aí de mim, mas necessário te é nascer de novo. Você pode vir me elogiando, Nicodemos, você pode vir reconhecendo a minha autoridade, mas o que te é necessário, Nicodemos, é ter um novo nascimento. É ter uma transformação de vida, uma mudança de caráter. É Deus repaginar toda a tua história. É Deus olhar para o teu coração, pegar o teu coração, jogar fora e colocar um coração novo. É isso que você precisa, Nicodemos. É isso que é necessário, Nicodemos, para a tua vida. Eu posso ser um mestre que veio da parte de Deus. Só que eu sou muito mais do que isso e tu não entende, Nicodemos. Por quê? Porque tu não nasceu de novo ainda. Para ver o reino, para viver o reino, para andar no reino de Deus, eu te digo, Nicodemos, é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer, verso 4, sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer isso, importa-vos nascer de novo. Jesus ele tem um discurso para Nicodemos. Agora vamos relembrar quem era Nicodemos. Nicodemos ele era um dos principais dos judeus. Alguns textos, algumas versões vão dizer que ele era príncipe dos judeus. Ou seja, na sinagoga ele tinha um cargo alto. Ou seja, na sinagoga ele tinha influência. Ele ensinava, ele falava e divulgava interpretações acerca da lei. Ele entendia muito bem o que a Bíblia dizia. E quando a gente fala de novo nascimento, geralmente a gente se direciona a falar para quem não é convertido, olha só, você tem que se converter, Jesus tem que transformar a tua vida, vem para a igreja, lê Bíblia, ora, que Deus vai agir na tua vida e vai te trazer uma transformação. E o novo nascimento é isso também. Só que aqui, em João 3, o novo nascimento não é para o descrente. O novo nascimento é para o crente. Aqui, nesse novo nascimento, aqui, em João 3, não é para aquele homem, não é para aquela mulher que está ali nas drogas, não é para aquele homem, para aquela mulher que está em adultério, não é para aquele homem, para aquela mulher que está em mentira, não. Não é para quem está desviado lá fora, é para quem está desviado dentro.
É para quem precisa de uma mudança estando dentro da igreja. É para esse. O Nicodemos, ele não era um membro da igreja apenas. Ele não era uma pessoa que ia, orava, ouvia a pregação, louvava e ia embora. Não. Ele estaria aqui ensinando. Ele estaria aqui pregando. Jesus vira para esse líder, vira para esse mestre e fala: não te adianta, Nicodemos, você apenas ler a Bíblia. E eu não estou fazendo aqui, irmãos, uma apologia contra o estudo da palavra de Deus. Jesus, ele fala: se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. João 8, 31 e 32. Em João 17, 17, ele fala assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O apóstolo Pedro vira para Jesus e fala: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Eu não estou falando contra o estudo da Bíblia, muito pelo contrário, leia a Bíblia, coma a Bíblia, estuda a palavra, mergulha nela e faça igual os bereanos faziam com o apóstolo Paulo. Você veio aqui, você colocou a pregação no YouTube, você está me ouvindo, não engula tudo que eu estou falando antes de comparar com a Bíblia. O que eu falo não é a verdade, o que a Bíblia diz é a verdade. Se eu falo em concordância com a palavra de Deus, você pode apostar sua vida nisso. Agora, se eu estou me desviando isso aqui do que a Bíblia ensina, irmão, corre daqui. Procura outra igreja, porque eu caí, eu desviei. Quem é soberano nessa igreja? Sou eu? Não, é a palavra de Deus. É a Bíblia. Por isso que não pode caber opinião, é o que a Bíblia fala. É o que a palavra de Deus diz, porque ela é soberana. Entretanto, não é a leitura da letra fria da Bíblia que vai te salvar. Existem ateus que conhecem a Bíblia de Gênesis a Malaquias, de Mateus a Apocalipse. Existem eruditos que não são cristãos, que não entregaram a vida a Jesus, que conhecem a Bíblia, que sabem o que nela está escrito, inclusive Nicodemos. Nicodemos sabia tudo que a Bíblia dizia sobre o Messias, sobre o templo, sobre o tabernáculo, sobre a restauração de Jerusalém, sobre a restauração dos judeus, sobre o cativeiro babilônico, sobre os profetas, sobre os reis, sobre a lei de Moisés, sobre a criação, sobre o jardim do Éden. Ele sabia tudo. E Jesus vira para ele e fala: o que te importa é nascer de novo. O que é necessário para a tua vida, Nicodemos, é nascer de novo. Você vai para dentro da igreja. Quando o povo lê a Bíblia? Quando lê? Por que não lê? Quando lê a Bíblia? Lê para querer discutir. Lê, e eu já ouvi, não me disseram, a pessoa disse para mim: eu estudo a Bíblia para eu conseguir debater e ganhar debates. João 5, 39 e 40, Jesus fala algo bem interessante. Ele fala assim: examinai a Escritura, porque vós que deste nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Ele não está mandando, ele está falando para os líderes religiosos. Ele não está mandando eles lerem a lei, eles lerem a Bíblia, porque eles já liam, irmãos. O escriba, a Bíblia fala de escriba, saduceu e fariseu. O escriba nada mais é um copista. E eles não tinham impressora para botar ali e sair um monte de cópia. Eles copiavam na mão. De tanto que eles copiavam, eles memorizavam, eles aprendiam e sabiam o que estava escrito. Então Jesus vira para esses e fala: vocês examinam as Escrituras, porque cuidam ter nela a vida eterna. Só que deixa eu falar uma coisa para vocês que vocês não estão entendendo. Jesus em nenhum momento fala: vocês não têm que examinar. Vocês não têm que ler. Não, é para ler, é para examinar. Só que vocês não entenderam que as Escrituras estão testificando de mim. E vocês não vêm até mim para ter vida. Querido, não adianta ler a Bíblia e não ir até Jesus. Não adianta ler Mateus, Marcos, Lucas e João e não ir até Jesus. E não entender que ela está falando sobre Ele.
A Bíblia não é sobre você, a Bíblia não é sobre os seus problemas, a Bíblia não é sobre as suas dificuldades, a Bíblia é sobre o Filho de Deus, é sobre a primeira vinda de Jesus, é sobre a morte de Jesus, é sobre a vitória de Jesus, sobre a morte com a sua ressurreição, é sobre a sua promessa de que Ele vai voltar, implantar o seu milênio, implantar o seu reino e vai ser soberano nessa terra. É sobre isso que é a Bíblia. É sobre isso que é a palavra de Deus. Aí tu vai para dentro da igreja. Tu vai para dentro do povo de Deus. Adultério correndo solta. Você vai para dentro da igreja. Você vai para dentro do ministério. Você vai ver mentira. Corrupção financeira. Há quem diga, há quem relate. Estava numa cidade, aí o homem passou na cidade e ele viu assim, num açougue, não vendo fiado, especialmente para pastores. Ora, irmãos, 20, 30, 40, 50 anos atrás, você ia visitar um pastor, ou ele ia te visitar, você tinha temor. Ele vai me falar algo da parte de Deus. Ele vai me trazer um ensino, ele vai edificar a minha fé, ou ele vai me exortar. Hoje é chacota. Hoje, pastor, é sinônimo de ladrão. Hoje, pastor, é sinônimo de safadeza, porque não nasceu de novo. A gente está preocupado em colocar no púlpito homens que cantam bem, mulheres que cantam bem, lindos pregadores que falam eloquentemente. Mas a gente não está se preocupando com caráter. A gente não está se preocupando com a vida com Deus. Talento atrai aplauso dos homens. Caráter traz o apoio de Deus. Mudança e transformação. Regeneração e novo nascimento é necessário. O vento sopra, Nicodemos, onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Nicodemos, depois de ouvir de Jesus, ele seguiu sem entender. O novo nascimento é para todos. O novo nascimento é para quem crê. Novo nascimento, irmãos, é questão de caráter. Novo nascimento é questão de novidade de vida. E por que a gente está pregando isso hoje? A gente vem pregando aos domingos sobre Isaías 61, sobre o poder de Deus, sobre a missão da igreja, sobre a obra que eu e você fomos chamados para fazer. Nós temos uma obra árdua, uma obra difícil no ano de 2024, que é difundir o evangelho na nossa região, é difundir o evangelho no nosso bairro, na nossa cidade, trazer pessoas para Jesus. Essa é a nossa missão e não vamos conseguir se não fluirmos no poder do Espírito Santo. Por isso que Isaías 61 diz, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Só que quando falamos do Espírito Santo, a gente às vezes quer se deter somente nos dons. Os dons de 1 Coríntios 12, sabe? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, línguas estranhas, interpretação, curas, milagres, profecias. Mas o Espírito Santo não se limita a uma ação que ele faz através da igreja, mas a uma ação que ele faz na vida da igreja. Se em 1 Coríntios 12 nós temos os dons do Espírito, em Gálatas 5 nós temos o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 22. Queridos, abra os teus olhos. Mantenha o caráter que Cristo cultivou no teu coração. Você não vai entender 50% do que sai desse púlpito se você não nascer de novo. Você não vai entender o que a Bíblia
Bíblia diz, se você não nascer de novo. O que você está falando? Você está se colocando num patamar acima do entendimento? Você está falando que vai trazer revelação nova, entendimento novo para trás de mim, irmão? Isso não vai acontecer. Eu não estou aqui para trazer entendimento novo. Mas se Nicodemos, versado na lei, versado no hebraico, no aramaico, no Antigo Testamento, e entendia tudo que ali estava, segundo a sua interpretação e a sua escola de doutrina, ele não entendeu uma simples frase de Jesus: necessário te é nascer de novo. O próprio Jesus fala: Nicodemos, se eu estou te falando de coisa terrena, como é que eu vou te falar de coisa espiritual? Como eu vou te falar de algo mais além para tu ir mais profundo em mim, Nicodemos? Por isso nasce de novo. Se tem uma mancha no teu caráter, se tem uma vírgula no teu caráter que alguém saiba ou não saiba, ou que muitos saibam, não importa. O que importa é que Deus sabe, irmão. Essa é a noite de regeneração, essa é a noite de novo nascimento, essa é a noite de mudança, é hoje a noite de caráter. Nós não precisamos e não podemos ser chacota para o mundo. Nós não podemos ser chacota para o ímpio. Nós não podemos atrair o olhar dele de forma negativa lá o crente. Olha, ele pega dinheiro emprestado, mas não paga. Ele compra, mas não paga. Ele vive dando calote, ele vive fugindo. Olha lá. Olha o olhar dele lascivo. Olha a forma como ele se dirige à mulher. Olha a forma como ela se dirige para um homem. De uma forma completamente deturpada. Mas ele é crente. É uma história que me contaram. O pastor foi expulsar um demônio de uma pessoa, de uma mulher, de um homem. E ele orando, passando perrengue para expulsar. O demônio virou para ele e falou: você vai querer me expulsar? Eu estava ontem naquela barra de saia que tu estava olhando. E aí, irmãos? O nosso testemunho, a forma como a gente vive, Deus vê, o diabo vê e os homens veem. E ainda que o diabo não veja, que eu acho muito difícil, e os homens também não, que eu acho muito difícil também, que tem muito fofoqueiro por aí, Deus vê. Então, o que Isaías falou para o rei Ezequias, eu falo para você hoje: olha para a tua casa, olha para a tua vida e coloca a tua vida em ordem, porque tu vai morrer. Como assim eu vou morrer, Vitor? Tu vai partir desse mundo em algum momento, morte física ou arrebatado. Coloca a tua vida em ordem. Olha para dentro do teu coração. Deus está nos chamando para uma grande obra nessa cidade. E Ele conta com cada um de vocês. Mas muito mais do que talento, muito mais do que tu vir aqui recitar o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz viver. Muito mais do que tu gravar a Bíblia na mente, é gravar na tábua do teu coração para não pecar contra Ele, como diz o Salmo 119. Então, irmão, irmã, olha o teu caráter, olha as tuas qualidades, olha como tu se porta nesse mundo, dentro da tua casa. Olha como tu se porta com a tua família, olha como tu se porta no teu trabalho, na tua faculdade, no teu curso, na tua escola, na tua igreja. E guarda a tua vida diante de Deus. Amém, irmãos? Amém? Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor.